Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15, a partir do verso de número 11. Amados, durante esses dias o Senhor tem colocado esta palavra no meu coração, e eis a razão porque eu convidei todos os nossos obreiros para estarem aqui, convidei todos os diáconos e presbíteros e pastores e a igreja, porque esta é uma mensagem que com certeza tem a ver com todos nós, dentro da família, dentro da empresa, dentro da igreja, tem a ver com cidadania, tem a ver com todos, indistintamente. Nós vamos ler o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15, verso 11 a seguir. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Quantos podem dizer amém? Eu quero chamar sua atenção ainda para Romanos, capítulo de número 13, a partir do verso de número 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Eu já preguei muitas mensagens tendo como base a passagem do filho pródigo. Eu já falei sobre graça, já falei sobre perdão, já falei sobre pai, já falei sobre filhos, já falei sobre relacionamento entre irmãos, já falei sobre o perigo de não perdoar, mas hoje eu quero falar sobre o perigo de quebrarmos o princípio de autoridade. O perigo de quebrarmos o princípio de autoridade. No universo existem 2 princípios: o da autoridade de Deus e o da rebeldia satânica. Vou repetir isso. No universo existem 2 princípios: o da autoridade de Deus e o da rebeldia satânica. O reino de Deus não é democrático. Não há democracia no reino de Deus. O reino de Deus é teocrático. O reino de Deus é teocrático.
Theo, Deus. Somos cidadãos do reino. Todo reino tem uma hierarquia e o reino de Deus não é diferente. O que é autoridade, afinal de contas? É o legítimo poder de comando ou de ação. Autoridade é a base de qualquer tipo de organização hierarquizada. A autoridade é a base de qualquer tipo de organização hierarquizada. Primeiro você precisa entender que o princípio de autoridade é um legado de Deus. Ou seja, ninguém está isento de ministrar ou ser ministrado pelo princípio de autoridade. Já nascemos com uma herança, com uma liderança sobre nós, já nascemos debaixo de autoridade, porque quando nós nascemos, já entra em vigor o princípio de autoridade. Honra teu pai e a tua mãe. Ou seja, eu nasci debaixo de autoridade. Você nasceu debaixo de autoridade. Quando Deus criou o segundo ser humano, também criou debaixo do princípio de autoridade. Gênesis 2:18 está escrito: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora. E quem auxilia não está em cima. Quem auxilia está debaixo do princípio de autoridade. Ou seja, Eva veio como criação de Deus, já debaixo da liderança de Adão. A maneira pela qual Deus exerce o seu governo define o princípio da autoridade. 1 de Pedro 2:13 diz: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes. E o que você precisa entender quando nós falamos de cadeia hierárquica, quando nós falamos de cadeia de autoridade, o que nós precisamos entender é que o fato de eu me submeter à autoridade não me torna inferior, não me diminui, não faz de mim alguém participante de uma casta inferior. Por exemplo, vocês sabiam que entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o princípio da autoridade é levado muito a sério? A Bíblia diz que Deus enviou Jesus. Jesus veio. E durante todo o tempo que exerceu o seu ministério, ele o fez debaixo de autoridade. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse que ele assumiu a forma de servo e foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus foi e enviou o Espírito Santo. E o Espírito veio não para falar de si mesmo, mas ele veio para revelar aquele que o enviou no coração dos homens, Jesus Cristo. Preste atenção. Deus é autoridade sobre Jesus, Jesus é autoridade sobre o Espírito, e, no entanto, os três formam um. Os três são iguais. O que significa que se submeter à autoridade constituída não me torna menor, não me torna inferior. Jesus disse: meu Pai, lá em Mateus, capítulo 26, verso 39, quando ele estava no Getsêmani, diante da agonia antecipada da cruz, ele disse: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, porque eu estou aqui
debaixo da tua autoridade, mas como tu queres. Foi ele que nos ensinou a orar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, venha o teu governo, venha o teu domínio, e seja feita a tua vontade. Porque o princípio de autoridade é imprescindível. O princípio de autoridade estabelece o governo, ou melhor, a ordem de Deus. O princípio de autoridade estabelece a ordem de Deus. A cadeia de autoridade com extensão de comando foi estabelecida por Deus com o objetivo de organizar, proteger e viabilizar uma administração efetiva. A cadeia de autoridade é uma ordenação e Deus, por isso, é uma ordenação de Deus e por isso deve ser respeitada e conservada. O princípio de autoridade é o mais importante agente para manter pessoas, valores e coisas em ordem. Qual foi o pior tempo do povo de Israel? Juízes. Leia Juízes do capítulo 1 até o último capítulo e você vai entender. Depois que Josué morreu, o povo de Deus não tinha mais um governo central forte. E a partir daí, o que se vê é anarquia, confusão, desordem e imoralidade. Leia o último versículo do livro de Malaquias, onde diz assim: cada um fazia o que bem entendia, porque não havia rei em Israel. Preste atenção que o princípio de autoridade estabelece a ordem de Deus. Não existe crescimento sadio sem organização. E não existe organização sem autoridade. Não existe crescimento sadio dentro de uma família, dentro de uma escola, dentro de uma empresa, dentro de uma instituição governamental, dentro da igreja, dentro do ministério. Não existe crescimento sadio sem organização e não existe organização sem autoridade. A autoridade é a essência da liderança, que embute a justa capacidade de aplicar as leis que governam o mundo moral, o discernimento em relação aos devidos lugares das pessoas e coisas, e também a habilidade de estabelecer objetivos claros, conduzindo um grupo de pessoas na direção correta. Uma boa liderança produz ordem e desenvolvimento. De forma alguma, uma posição de autoridade pode ser ocupada levianamente, porque toda autoridade se fundamenta no caráter do indivíduo. Toda autoridade se fundamenta no caráter do indivíduo. Se uma cadeia de autoridade, sem uma cadeia de autoridade, seríamos uma multidão de pessoas vivendo desordenadamente. Este é o princípio maligno, demoníaco, satânico da anarquia que destina qualquer sociedade à destruição. O pior sistema de governo é ainda menos pior que sistema nenhum. O caos culmina quando pessoas se rebelam contra o princípio de autoridade. Vou repetir isso. O caos culmina quando pessoas se rebelam contra o princípio de autoridade. E não devemos confundir o princípio de autoridade com o estilo de liderança de uma pessoa. Há uma grande diferença entre você não simpatizar com a personalidade de um líder. Se você se rebelar contra o princípio de autoridade, você será quebrado por este princípio. Por exemplo, eu posso não me simpatizar com a pessoa do Lula,
mas segundo Romanos capítulo 13, ele é uma autoridade instituída por Deus. Eu posso não me simpatizar com o governo do José Serra, com o governo, o estilo de liderança e a pessoa dele. Só que, segundo Romanos capítulo 13, ele é uma autoridade investida por Deus. Eu posso não concordar com com o estilo de liderança do prefeito Jango, só que, segundo Romanos 13, ele está debaixo de uma autoridade investida por Deus. Foi Deus quem o instituiu debaixo deste princípio. Não é a pessoa, é o princípio. Por que Daniel se submetia a Nabucodonosor, sendo este um estúpido? Sendo esse um homem louco? Por que Jesus se submetia às autoridades constituídas por Deus através de Roma, apesar de elas quererem o matar? Porque não era a pessoa, era o princípio. Mas pastor, é um ateu. Pastor, é um espírita. Mas é governo? É autoridade sobre você? A Bíblia diz, seja o rei ou o governante. O que está em jogo não é o estilo de liderança, não é a pessoa, mas é o princípio de autoridade. Também não devemos confundir o princípio de autoridade com um sistema de governo, com estratégias específicas de liderança. A personalidade de um líder, um sistema ou estratégias de governo, um estilo de liderança, tudo isso pode ser falho e muitas vezes inconveniente. Porém, o princípio da autoridade é sempre funcional e inabalável. Se não soubermos estabelecer esta fina linha entre a pessoa e o princípio da autoridade, podemos facilmente nos equivocarmos, trazendo condenação para nós mesmos. O princípio de autoridade é diferente da pessoa de autoridade. Muitos estão se rebelando contra Deus, porque se rebelaram contra o princípio de autoridade, devido às decepções com a autoridade. Por exemplo, pastor Franco está aqui. Lá em cima, pastor Franco, muitos podem não, de repente, concordar com o seu estilo de liderança. Mas se não se submeterem, estão tocando no princípio de autoridade e, consequentemente, estão tocando em Deus. Prove isto, pastor. O dia em que Samuel disse para Deus em oração, Deus, o povo me rejeitou. Deus respondeu, não rejeitaram a você, rejeitaram a mim. Isso é sério. A Débora é pastora junto com o pastor Rogério aqui. Você até pode não entender muito bem o estilo de liderança deles, mas eles estão aqui como autoridade sobre a vida de vocês. E tocar nesse princípio de autoridade é tocar no próprio Deus. E até o final da mensagem, venha comigo que você vai entender a seriedade disso. Você pode até não concordar muito com o estilo de liderança do seu pai, mas ele é a autoridade investida por Deus dentro da sua casa. Aonde você trabalha, você tem liderança, é autoridade sobre a sua vida. Na escola, o professor é autoridade sobre a vida dos alunos. Escute, isso é sério, gente. Vamos detectar alguns focos de rebelião na igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque um dia, Samuel, líder sobre a vida de Saul, ungiu, dizendo, Deus me enviou para te ungir, rei sobre Israel, ouça a palavra de Deus. Você vai lutar contra os amalequitas.
E assim diz o Senhor, por causa de um problema contra Israel no passado, Deus estava se vingando contra os amalequitas e o rei Agag e sua turma. E Deus disse: mata as mulheres, os homens, as crianças, os gados, as ovelhas, mata todos. É juízo. Ele juntou o seu exército, milhares de homens, foram para o campo de batalha. E ele deu ouvido à voz do povo. E quando eles começaram a ver aqueles gados maravilhosos, aquelas ovelhas maravilhosas, eles começaram a separar os gados, a separar as ovelhas. Saul prendeu o rei Agag, levou o rei consigo, não o matou. Aí então, Samuel vai visitar Saul. E quando Samuel chega onde Saul está, ele pergunta, Saul já o cumprimenta dizendo: eu cumpri toda a palavra que o Senhor disse. Aí Samuel pergunta: que barulho é esse de ovelhas? Que mugido é esse de bois, de vacas? Diga isso comigo. O pecado de rebelião tem voz na presença de Deus. O pecado de rebeldia faz barulho na presença de Deus. Samuel perguntou: que barulho é esse de ovelhas? Que mugido é esse de gados? Aí então Saul tentou se explicar dizendo: não, eu dei ouvido à voz do povo e a gente achou melhor separar os gados mais bonitos, as ovelhas mais interessantes, para nós sacrificarmos ao Senhor. E o rei Agag, amados, naquele momento, Deus então fala para Samuel: me arrependo de ter colocado Saul como rei de Israel. E Samuel responde diante da resposta de Saul: é melhor obedecer do que sacrificar, porque o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a Bíblia diz que Samuel vai orar por Saul: Deus, tem misericórdia de Saul. Deus se ira e diz para Samuel: até quando terás dó de Saul, quando eu já o rejeitei? Deus não rejeitou Saul por causa de um adultério. Deus não rejeitou Saul porque ele roubou. Deus não rejeitou Saul por causa de uma fofoca. Deus rejeitou Saul por causa do pecado de rebelião. Porque quem não se submete à palavra que vem através da boca daquele que Deus estabeleceu como autoridade, não rejeita nem o líder, mas rejeita a Deus e a sua própria palavra. E quem rejeita a palavra é rejeitado por Deus. Isso é sério. É melhor obedecer do que sacrificar. Tem muita gente querendo sacrificar para Deus na hora do culto, mas Deus está o vendo como feiticeiro no culto.
E outro dia alguém disse para mim assim: pastor, é melhor uma igreja do que um bar aberto. É melhor uma igreja do que um bar aberto. Depende. Aqui vai uma denúncia, porque muita gente vai me assistir através do DVD. Boa parte das igrejas que estão abrindo, as portinhas que vão se abrindo em muitas cidades, Deus não tem compromisso, porque são pessoas que não quiseram se submeter à liderança e preferiram abrir mais uma portinha. E a minha Bíblia diz que o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria, e eu não quero, e nem quero que os meus filhos estejam debaixo de uma cobertura de alguém que para Deus é como feiticeiro. Não se iludam, não se enganem, não se distraiam. Nem todos que parecem ser são aprovados por Deus. E sabe o que a Bíblia diz? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Em outras palavras, antes de servir aos homens, seja aprovado por Deus. Diga comigo: é melhor obedecer do que sacrificar. Eu quero ler um texto com você. Eu ia ler mais no final. Eu vou ler mais no final. Vamos detectar alguns focos de rebelião na igreja. Diga comigo: hoje vai cair a fortaleza da rebeldia no nosso meio. Às vezes nós não percebemos. E esse espírito está no nosso meio. 2 Timóteo 2, de 16 a 19, Paulo alerta Timóteo: cuidado com duas pessoas aí na igreja. Uma se chama Himeneu e a outra se chama Fileto, que se desviaram da verdade e estão pervertendo os outros. E a conversa deles corrói como gangrena no corpo de Cristo. O que mais o diabo quer é a língua de uma pessoa rebelada. O que mais o diabo quer é a língua de uma pessoa dominada pelo espírito de rebelião. Segundo, no Evangelho segundo João, capítulo 12, do verso 3 ao verso 6, a irmã de Lázaro, Maria, resolve ofertar, sacrificar um perfume, jogando nos pés de Jesus, algo que lhe custou muito caro, equivalente a 1 ano de trabalho. Quem estava lá? Judas. E Judas começou a cochichar por detrás: que desperdício! Por que não pegou esse valor todo e fez um investimento na vida dos pobres? O espírito que estava em Judas não era o mesmo espírito que estava em Jesus e naqueles que o acompanhavam. Cuidado, meu irmão. Eu ouvi uma frase do Myles Moran que eu guardei no meu coração. Quando você começa a questionar tudo o que a liderança faz, chegou a hora de você mudar de igreja. Sabe por quê? Divisão é a junção de duas palavras: visão. Duas visões, duas
cabeças e um corpo com duas cabeças é um monstro e você não pode monstrificar o corpo de Cristo. Isso é sério. Cuidado para que o espírito de Judas não seja o espírito que esteja dominando a sua vida. Vou repetir isso. Quando uma pessoa começa a questionar toda uma liderança, chegou a hora dela ir embora. Porque o espírito não é o mesmo. Terceiro, Paulo recebe uma carta que vem lá da igreja de Corinto. E essa carta tinha muitas perguntas e muitas dúvidas. E Paulo começa a carta no capítulo 1, 1 Coríntios, respondendo uma questão seríssima. E ele diz: olha, eu fui informado que há contenda no meio de vocês e que a igreja aí está dividida em 4 grupinhos. Um grupo diz: nós somos de Paulo, o homem da ciência. Um outro grupo diz: nós somos de Apolo, o homem da eloquência. E o outro grupo diz: nós somos de Pedro, o homem da experiência. E o outro grupo diz: nós somos de Cristo. Quantos acham que esse grupo de Cristo era o melhor? Levante a mão assim, por favor. Era o pior. Era o grupo que dizia o seguinte: eu não ouço homem. Eu não aceito liderança de homem. Eu não me submeto a homem. Deus fala comigo diretamente. Está escrito em Hebreus: sujeitai-vos aos vossos pastores, porque são eles que velam pelas vossas vidas, porque um dia eles vão ser chamados à prestação de contas. Olhem todos para cá, porque isso é sério. Pastor Rogério, pastor Franco, vai aqui um aviso. Cuidado para na igreja nós não termos grupinhos, porque isso é um risco que todas as igrejas correm, pastor Ney. De repente um lindo projeto musical pode se transformar em uma igreja dentro da igreja. De repente, um lindo projeto com as crianças pode se tornar uma igreja dentro da igreja. De repente, um lindo projeto com os jovens pode se tornar uma igreja dentro da igreja. De repente, um lindo projeto de senhoras pode se tornar uma igreja dentro da igreja. De repente, um lindo projeto de homens pode se tornar uma igreja dentro da igreja. De repente, um lindo projeto com os descasados, solteiros, pode se tornar uma igreja dentro da igreja. E o grande problema é quando nós temos igrejinhas dentro da igreja, porque o espírito de rebelião está dentro dela. E aí então, Paulo responde dizendo: porventura eu morri por vocês? Porventura Pedro morreu por vocês? Porventura Apolo morreu por vocês? Esse espírito não é de Deus. Quais são as características de uma pessoa rebelde? Primeiro, sempre questiona as ordens que recebe. Eu mandei embora da minha equipe de trabalho, sem a possibilidade de voltar um dia, uma pessoa que toda vez que recebia uma ordem, ela questionava. Ordem dada não é para ser questionada, é para ser obedecida. Toda ordem que é dada, questiona. Toda instrução que é passada, questiona. Além de questionar, espalha veneno no corpo de Cristo, influenciando outras pessoas a se rebelar. Isso é demoníaco. Isso é maligno. Como identificar uma pessoa rebelde? Ela não se submete.
não se sujeita à autoridade. Terceiro, não sabe obedecer e nem honrar a autoridade. Não sabe obedecer e nem honrar a autoridade. Você sabe o que é honrar duplamente? E é interessante que no original aqui, essa honra tem a ver com pagamento. Tem a ver com investimento monetário. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de dupla honra. Eu quero usar um exemplo, e eu sei que ele não vai se envaidecer com isso. Pastor Rogério. Pastor Rogério é meu cunhado, gente. Casado com a minha irmã Débora. Ele não me chama de Josué e eu nunca cobrei isso dele. Toda vez que ele se porta a mim, ele diz: pastor. Eu nunca pedi para o Rogério carregar minha mala quando viaja comigo. E ele faz questão de me honrar, de repente carregando minha bolsa. Nunca pedi isso para ele. São coisas às vezes pequenas, simples, que vai enchendo os olhos de Deus, para lá na frente Ele te promover. Porque a promoção não vem de baixo, a promoção vem de cima. Dupla honra, principalmente quando trabalha com a palavra e com a doutrina. Escute, porque isso é sério. Qual a característica do rebelde? E olha, interessante que a Bíblia diz que é: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Os rebeldes não prestam contas, vivem de forma independente. Eu sou responsável o suficiente para fazer e não é necessário que o meu líder fique sabendo. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 2 Reis, por favor, capítulo de número 4. 2 Reis, desculpe, capítulo número 6. A Bíblia diz, no verso 1, disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Eliseu gostou. Crítica se faz para o líder. E Eliseu aceitou essa crítica por algumas razões. Primeiro, foram reclamar para o líder que o lugar estava pequeno. Segundo, junto com a crítica, levaram uma solução. E terceiro, se apresentaram para trabalhar, viabilizando a solução. Por isso Eliseu gostou da ideia. Criticaram para o líder, ofereceram uma solução e se apresentaram como trabalhadores que viabilizariam a solução. Verso 2: vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Eliseu gostou da ideia. Os meninos da escola lá dos profetas disseram o seguinte: ô nosso líder, está pequeno o lugar, estreito demais. Vamos pegar algumas madeiras no Jordão e ampliar esse negócio? O líder disse: gostei, podem ir. Agora, olha a atitude deles. Verso de número 3. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Eles estavam querendo dizer: a sua presença como cobertura espiritual, sendo nosso líder, é imprescindível. Nós queremos a sua presença. Tem gente que faz aniversário, faz a festa de aniversário da filha, nunca convida o pastor da igreja.
Tem gente que faz o noivado da filha, não convida o pastor da igreja. Tem gente que faz outros movimentos na sua casa, convida a todos, menos a sua liderança. Menos quem é cobertura sobre a sua vida espiritualmente falando. Tem gente que faz uma série de coisas e nunca chama, nunca. Agora olha o que acontece aqui no caminho, dá uma olhadinha. Serve-te de ires com os teus servos. Aí o líder disse, eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água e ele gritou e disse, ai, meu Senhor. Era emprestado. E agora? E agora? Quem é que estava lá? Diga, a cobertura espiritual. Quem é que estava lá? Diga, o líder. Quem é que estava lá? Diga, a autoridade constituída por Deus. Meu irmão, e olha o que acontece, verso de número 4, perguntou o homem de Deus, onde caiu? Mostraram-lhe ele o lugar, então Eliseu cortou um pau, lançou-o ali, fez flutuar o ferro e disse, levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Diga, aonde as pessoas se submetem? Ao princípio de autoridade, Deus se compromete em fazer o milagre. Você pode ser muito bom para cortar madeira, mas na hora de fazer flutuar o machado, tem que ser uma autoridade constituída por Deus. Quero terminar. Todo rebelde, com frequência, fala mal da liderança e dos líderes. Êxodo 22, 28 diz assim, a Deus não amaldiçoarás, e o príncipe dentre o teu povo não maldirás. Agora abra a sua Bíblia, em Números, capítulo de número 12, vamos ler com muito temor esta passagem. Números, capítulo de número 12. Veja o que acontece quando você sai fora do princípio de autoridade. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher etíope que tomara, pois tinha tomado a mulher cusita. Moisés toma a mulher estrangeira como esposa. Miriam e Arão, apesar de irmãos, falaram contra Moisés. E a Bíblia diz no verso de número 2, e disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três, sai à tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna da nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés, como não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? A ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa.
leprosa. Como profeta, eu quero dizer o seguinte: há muitas famílias no Brasil leprosas, porque na hora do almoço, o tema das conversas é a liderança da igreja. Olha todos para cá, por favor. Quantos querem livrar sua família da lepra? Diga amém. Quantos querem livrar seu casamento da lepra? Diga amém. Quantos querem livrar o seu ministério da lepra? Diga amém. Vou lhe dar um conselho. Nunca mais fale do governo. É autoridade. Nunca mais fale do prefeito. É autoridade. Nunca mais fale de polícia. Quem só fala mal de polícia, o dia em que precisar, não vai ter polícia por perto. Nunca mais fale mal do teu pai. Nunca mais fale mal da tua mãe. Nunca mais fale daqueles que Deus colocou como liderança sobre a sua vida. Seja quem for, você não está atingindo a pessoa, você está quebrando o princípio de liderança, e quem quebra o princípio de liderança é quebrado pelo princípio. O que acontece quando se está fora do princípio de autoridade e sem cobertura? Preste atenção, e eu volto agora para o filho pródigo. Qual foi o motivo? Qual foi a razão? Qual foi a causa que levou aquele menino a querer sair de casa? Preste atenção. Ele tinha um pai que todos nós gostaríamos de ter, sim ou não? Sim. Ele tinha uma casa confortável como filho de fazendeiro, sim ou não? Sim. Ele tinha acesso a boa música, sim ou não? Sim. Ele tinha irmãos, sim ou não? Sim. Ele tinha empregados que o serviam, sim ou não? Sim. Ele tinha uma mesa farta como filho de fazendeiro, sim ou não? Sim. Ele tinha boa roupa, sim ou não? Sim. E por que esse menino quer ir embora? Por uma única razão. Eu quero viver sem precisar prestar contas para ninguém. Eu quero viver sem precisar dar explicação. Eu quero viver sem precisar estar falando aonde eu vou e por que eu vou. Ei, moça, preste atenção nisso. Ei, rapaz, preste atenção nisso. Esse rapaz dizia, contextualizando: aqui, debaixo de autoridade, não tem como eu ir para as baladas. Não tem como eu curtir minha vida praticando aquilo que meu pai não concorda, porque ele é autoridade sobre mim. Aqui, debaixo de autoridade, eu não posso viver a minha vida do jeito que eu quero e acho melhor. Eu quero sair porque quero um estilo de vida rebelde. E o que acontece fora do princípio de autoridade, sem cobertura? Número 1, decadência. O filho pródigo, desde o momento em que sai de casa, até quando ele cai em si, ele só desce. Ele só desce. Ele só desce. Sem cobertura espiritual, não há crescimento sadio, gente. Segundo, o que acontece que está fora do princípio, falência, porque ele só perde, ele perdeu literalmente tudo, fora do princípio de autoridade. A pessoa perde em todas as áreas, perde espiritualmente, moralmente, socialmente, financeiramente, porque agora ele está num estado, sem pai, sem irmão, sem herança, sem amigos e querendo comer a comida dos porcos, porque havia perdido tudo. Terceiro, fora do princípio de autoridade, não há glória, só há vergonha.
Fora do princípio de autoridade, não há glória, só há vergonha. Quem passasse por aquele rapaz e o visse entre os porcos, diria: um príncipe no meio dos porcos. Um príncipe sendo ridicularizado por aqueles que passavam. Não era esse que tinha uma mesa farta. Não era esse que tinha uma família linda. Não era esse que tinha um pai maravilhoso. Um príncipe no meio dos porcos. Em quarto lugar, fora do princípio de autoridade, só há desprezo. Ninguém lhe dava nada, diz o texto. Ninguém lhe dava nada. Uma pessoa fora do princípio de autoridade vai perdendo o seu valor ao ponto de repente, até a própria família não lhe dar mais nada. Me lembro de um homem. Ele entrega a igreja. Precisou sair fugido da cidade. E no aeroporto, quando ele foi se despedir do filho, indo embora para algum lugar, o filho, que o admirava tanto, olha nos olhos dele e diz: hoje eu tenho vergonha de ser o teu filho. Ninguém lhe dava nada. Fora do princípio de autoridade, não há honra, não há glória. O que se tem é vergonha. O texto ainda diz que quando ele cai em si e volta, o pai diz assim: estava morto. Estava morto. Porque fora do princípio de autoridade não há vida. Quem não se submete, abriu mão da vida para ocupar o território da morte. Quem não se sujeita à autoridade, abriu mão da vida para escolher a morte. Não há vida moral, não há vida espiritual. Quem quebra esse princípio de autoridade está chamando para si a morte. Estava morto. E o mesmo pai também diz: estava perdido. Porque quem quebra o princípio de autoridade não apenas perde espiritualmente, não apenas perde financeiramente, mas se perde. Agora, amados, vou dar um conselho para você. A Bíblia diz que em Tiago, antes de resistir ao diabo, Deus resiste ao soberbo. Eu vou repetir isso. Antes de resistir ao diabo, Deus resiste ao soberbo. E uma das razões porque Deus resiste ao soberbo, porque Satanás não era Satanás. Ele era anjo de luz. Ele era querubim ungido, que andava sobre pedras afogueadas. Mas o orgulho o levou à rebelião. E por causa da sua rebeldia, ele foi expulso do céu. E aquele que era anjo se tornou antiga serpente, diabo, Satanás, capeta, demônio, Lúcifer. A soberba leva à rebelião, e a rebelião deforma o ser humano, o degradando. Em nome de Jesus, como igreja, nós vamos nos levantar hoje contra a fortaleza da insubmissão. Nós vamos nos levantar contra a fortaleza da presunção, da arrogância e da soberba.
E nós vamos fazer um pacto e um propósito na presença de Deus. Senhor, nós vamos reconhecer a autoridade. Nós vamos estar debaixo de autoridade. Eu disse para minha esposa, durante esse tempo que Deus vem falando comigo, a partir de agora, não se faz qualquer comentário que não seja construtivo daqueles que estão investidos de autoridade. A partir de agora, na nossa mesa, é proibido falar contra a autoridade, é proibido fazer comentários destrutivos contra quem está investido de autoridade, porque eu quero livrar minha família da lepra, eu quero livrar meu casamento da lepra, eu quero livrar meu ministério da lepra, eu quero estar debaixo da graça, debaixo da glória, debaixo de autoridade, para ter autoridade. Agora olha que coisa linda o que acontece. A Bíblia diz: então caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Diga comigo, debaixo de autoridade, não falta pão na nossa mesa. Mais forte, debaixo de autoridade, não falta pão na nossa mesa. Diga para o irmão ao lado, se você está debaixo de autoridade, não faltará pão na sua mesa. Se você está debaixo de autoridade, não faltará pão na sua mesa, porque Deus tem um compromisso de provisão com a sua vida. Quantos trabalhadores que estão debaixo de autoridade têm pão com fartura? E eu, porque estou fora de autoridade, fora do princípio de autoridade, morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Aleluia. Eu quero entrar debaixo da cobertura do meu Pai novamente. Eu quero me colocar debaixo da cobertura do meu Pai novamente. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu, porque quem peca contra a autoridade, peca contra o céu, peca contra Deus. Pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Eu quero estar debaixo da tua cobertura. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor. Diga: a melhor. Mais forte: a melhor. Não está fraco, a melhor roupa. Trazei depressa a melhor roupa, vestiu. Diga comigo: o melhor de Deus é para aqueles que estão debaixo do princípio de autoridade. Quem honra pai e mãe vai ter o melhor de Deus. Quem honra a liderança constituída por Deus vai ter o melhor de Deus. Quem reconhece a autoridade vai ter o melhor de Deus. Se você está na escola, sua professora é autoridade. Se você está no trânsito, a polícia é autoridade. Por isso, use cinto de segurança. Reconheça a autoridade. Respeite o farol vermelho. Reconheça a autoridade. Porque quem não respeita e reconhece a autoridade vai ser multado, o prejuízo é grande, vai ser empobrecido, vai ser quebrado pelo princípio. Isso é sério. Preste atenção nisso. O melhor de Deus é para quem reconhece a autoridade. Quantos podem dizer amém? Aleluia, aleluia. E a Bíblia diz mais: trazei depressa o melhor vestido, e vestiu, ponde-lhe um anel no dedo. Diga: anel no dedo. Anel nos fala de autoridade.
Escute isso, só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Eu vou repetir isso, só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Por isso, aonde Jesus chegava, o diabo tinha que sair, porque ele estava debaixo de autoridade. Eu não estou aqui em meu nome apenas. Eu estou aqui fazendo a vontade daquele que me enviou. Sai dele agora, porque quem está debaixo de autoridade, tem anel no dedo. Pode dizer para o diabo, sai, e o diabo vai sair. Pode dizer para a enfermidade, sai, e a doença vai sair. Você está debaixo de autoridade. 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 Sabe qual era a grande diferença entre Saul e Davi lá no vale de Elá, diante de Golias? Interessante, pastor Nagai, que Saul tinha armadura, só não tinha cobertura. Saul tinha o quê? Armadura. Ele só não tinha cobertura. Estava desviado. Agora Davi não tinha armadura, mas ele tinha cobertura. Olhem todos para cá. Davi não estava lá bisbilhotando para fofocar depois. Ele estava lá debaixo de uma ordem do pai. O pai tinha dito: leva esta marmita, este lanche para os teus irmãos que estão na guerra. Ele estava lá debaixo de autoridade. Ele estava lá debaixo de uma ordem do seu pai. E quem está debaixo de autoridade está em obediência. E quem está em obediência está fechado com Deus. E quem está fechado e ligado com Deus, não tem demônio que pare na sua frente. Não tem potestade que prevaleça. Não tem demônio que prevaleça. Orabaxandelabadu e candenas. Eu sinto a glória de Deus neste lugar. Eu sinto a glória de Deus neste lugar. Eu sinto que a partir de hoje sua vida nunca mais vai ser a mesma. A partir de hoje a sua vida nunca mais vai ser a mesma. A partir de hoje sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você é filho de autoridade, porque está debaixo de autoridade. Há um anel no teu dedo nesta noite, espiritualmente falando. Quantos podem dizer amém? E a Bíblia diz que ele recebe o melhor vestido, ele recebe um anel, e ele recebe alparcas, porque naquela época quem andava descalço eram os escravos, e quem está debaixo de autoridade não é escravo do diabo, mas anda como filho de Deus e filho de autoridade. Por último, o pai disse: matem o novilho cevado. Vai ter festa nesta casa. Deus não faz festa para soberbo. Deus não patrocina festa para orgulhoso. Deus não patrocina festa para quem se rebela achando que é o melhor de todos e que não precisa prestar contas para ninguém. Deus não promove festa para gente que não sabe reconhecer o seu erro, porque quem está debaixo de autoridade reconhece o erro cometido. E quando você reconhece e se coloca na posição que Deus quer que você esteja, aí ele diz para os anjos: vamos patrocinar uma festa para este meu filho. Estava morto, mas reviveu. Estava perdido, mas foi achado. Voltou para o lugar em que ele tem que estar, debaixo de cobertura e de autoridade. Fique de pé na presença do Senhor. Eu vou pedir para o pastor Ney, depois dessa oração, cantar conosco Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Quantos querem se juntar a mim em oração nesta noite? Para dizer: Senhor, nós derrubamos toda a fortaleza da insubmissão. Eu quero estar debaixo de autoridade. Você vai sair do seu lugar. Você vai se juntar a mim aqui na frente. E nós vamos orar. Pode sair do seu lugar. Se você quer orar comigo hoje: Senhor, eu quero orar com o pastor da igreja em favor do meu bairro, da minha cidade, da minha família. E nós vamos derrubar toda a fortaleza da insubmissão.
da rebeldia e da rebelião. Que bom se viesse todos aqui na frente, que bom, me ajudar. Isso aqui não é uma luta da nossa igreja, é uma luta da igreja em favor do Brasil. O diabo quer instalar a anarquia na nossa nação. O diabo quer instalar a desordem no nosso país. O diabo não quer que prevaleça o princípio de autoridade nesta nação. É por isso que alunos se rebelam contra professores do Rio de Janeiro ao ponto de ameaçar de morte. É por isso que lá em Brasília está havendo uma desordem no Senado, porque o princípio de autoridade está sendo quebrado. Nós vamos orar primeiro para que o Senhor trabalhe no nosso coração. No nosso coração. No nosso coração. Se não for difícil para aqueles irmãos virem aqui juntos conosco também, nós vamos orar agora. É batalha espiritual, por favor. Eu não quero que ninguém fique de fora dessa luta. Eu vou pedir que os obreiros estejam aqui conosco, aqui assim, ó. Vamos orar juntos aqui, declarando a bênção de Deus, a vitória de Deus. Pastor Isaac, pastor André, pastor Ronaldo, Silvio, Samuel, Franco, Débora. Nós vamos levantar um clamor agora. Primeiro nós vamos orar pelo nosso coração. Senhor, dá-nos um coração submisso. Eu disse para minha esposa, a minha cobertura espiritual é o pastor José Amaro de Osasco. Eu não estou aqui sem cobertura espiritual. Nós temos uma cobertura espiritual. E você não pode estar fora de cobertura. Você tem que estar debaixo de cobertura espiritual. Honre sua cobertura espiritual. Reverencie, respeite. Primeiro nós vamos orar pelo nosso coração, dizendo: Senhor, dá-nos um coração submisso, dá-nos um coração pronto para reconhecer a autoridade. Livra-nos do pecado de rebelião, de insubmissão. Depois nós vamos orar pela nossa igreja. Senhor, que na nossa igreja não haja foco de rebeldia, foco de rebelião. Que nós sejamos um corpo debaixo do sangue do Cordeiro e do domínio do Espírito Santo. Vamos orar pela nossa nação, pelo nosso país. Coloque a mão no seu coração e comece a orar pelo seu coração. Senhor, guarda o meu coração. Guarda a minha alma. Guarda o meu coração da soberba, da presunção, da rebeldia e da rebelião. Guarda a minha boca de falar contra a autoridade, Senhor. Eu não quero ser atingido pela lepra. Não quero que a minha família esteja leprosa, nem meu casamento, nem meu ministério. Guarda a minha alma, guarda o meu coração, guarda a minha vida, Senhor. Ensina-me a reconhecer as autoridades constituídas. Ensina-me a reconhecer a autoridade dos pastores desta igreja. Pastor Rogério, pastora Débora, pastor Isaac, pastor Franco. Me ensina a reconhecer a autoridade dos presbíteros da igreja, a autoridade dos diáconos da igreja, a reconhecer a autoridade daqueles que servem na igreja. Ensina-me a reconhecer, Senhor, as autoridades políticas constituídas, porque a tua palavra em Romanos 3 diz que nenhuma autoridade há sem que venha, proceda de ti. Senhor, guarda o coração da igreja. Nesta noite nós colocamos por terra toda a fortaleza da rebeldia na vida de jovens, de filhos, de moças e rapazes, de crianças, e que venha o Espírito da graça, o Espírito da glória, o Espírito de submissão, o Espírito de reconhecimento, de autoridade. Trabalha nas escolas, ó Espírito de Deus. Trabalha nas corporações. Trabalha nos ministérios. Trabalha o Espírito de Deus nos níveis do governo. Nós nos levantamos como igreja para colocar por terra toda a fortaleza da rebelião, toda a fortaleza da rebeldia, toda a fortaleza da insubmissão, toda a fortaleza do diabo.
Nós declaramos a glória de Deus, a bênção de Deus, a graça de Deus. Senhor, que todos nós possamos orar conscientes do que estamos orando. Venha o teu reino, 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 venha o teu reino. E seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Coloca um anel no nosso dedo nesta noite. Queremos sair daqui debaixo de autoridade, com muita autoridade. Levanta um exército aqui com autoridade para expulsar demônios mesmo. Levanta um exército para orar pelos enfermos e eles serem curados, porque estão debaixo de autoridade. Pai, no nome de Jesus, capacita-nos a fazer a tua obra com humildade e submissão. No nome de Jesus, eu peço que seja assim. Amém. Todos aqui na frente, por favor. Levante a sua mão se você pode assim. Como profeta de Deus, eu quero declarar: aonde você chegar, coisas novas de Deus vão acontecer. E quando alguém perguntar, você vai dizer: eu estou debaixo de autoridade. E quem está debaixo de autoridade tem autoridade. Quem está em obediência deu legalidade para Deus o usar para derrubar Golias na sua vida. Você está saindo hoje aqui não apenas com uma armadura, você está saindo aqui com cobertura. E quem está debaixo de cobertura, Deus tem o melhor para a sua vida. 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 Glória a Deus. Estes homens aqui, ó. Estes homens aqui, Deus levantou nesta igreja para ser autoridade sobre vocês. Levante a mão assim, por favor, todos os que Deus levantou como autoridade. Enquanto vocês estiverem debaixo de autoridade, aonde vocês chegarem, Deus vai chegar com vocês. Aonde vocês pisarem, Deus vai pisar com vocês. A oração que vocês fizerem, Deus vai estar ligado com vocês, porque vocês estão debaixo de autoridade. E quem está debaixo de autoridade, tem autoridade. Quantos podem dizer amém?